sinal da Santa Cruz, do Pai de Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este quinto dia da nossa novena, os demais dias, nosso olhar se volta para Nossa Senhora. Na Salve Rainha, nós evocamos Nossa Senhora como nossa esperança. Vida, doçura, esperança nossa, salva. Assim nós rezamos todos os dias na Salve Rainha. Nossa esperança. Como essas palavras contrastam com o mundo de desesperança que a gente vive. O nosso século tem sido responsável pela formação de uma grande geração de pessoas amarguradas, desesperançadas, de pessoas que perderam a capacidade de esperar um futuro melhor, né? Afinal de contas, a situação que nos rodeia não é tão animadora assim. E o risco de nós nos tornarmos pessoas amargas, azedas, é muito grande. A gente não precisa fazer muito esforço para ver como o quadro que está ao nosso redor não é nada otimista. Não é verdade? Do ponto de vista econômico, político, as crises sociais, a violência, né? Uma sociedade tão afetada pela violência, pelo medo, tudo isso vem roubar de nós aquela esperança de um mundo melhor. E São Tomás de Aquino diz que não existe pecado mais perigoso para o homem do que o da desesperança. A tentação mais perigosa é a tentação da desesperança. Embora os pecados mais graves que nós possamos cometer são aqueles contra a virtude mais sublime, que é a virtude da caridade, né? São os pecados mais graves, são os pecados contra a caridade. No entanto, ele dizia que as tentações mais terríveis são as tentações de desesperança, de perder a esperança. E a figura de Nossa Senhora, a figura da sua, nossa esperança, contrasta com essa realidade amarga que a gente vive. Porque em todo o seu viver, Nossa Senhora nunca apresentou um reflexo sequer de falta de esperança. Nós ontem falávamos sobre a virtude da fé. A virtude da esperança, que é outra virtude teologal, difundida por Deus na alma do cristão, está estreitamente relacionada com a virtude da fé. Portanto, o que a gente vai falar hoje tem muito a ver com o que nós falávamos ontem. Nossa Senhora, após receber o anúncio do arcanjo Gabriel, após acolher a seleção divina que Deus lhe confiou, e ser a mãe do Salvador, não passou por mais um minuto sequer de tranquilidade nessa terra. Ela poderia pensar, nossa, eu como a mãe do rei, né, a mãe do Messias, a partir de agora vamos desfrutar desse grande título. Mas a verdade é que o título de ser mãe de Deus só complicou ainda mais a vida de Nossa Senhora nessa terra. Nós já lembrávamos de algumas situações pelas quais a Virgem passou. Imagine uma mulher grávida sem um concurso de vareio. Já nesse início, Nossa Senhora correu o risco de ser lapidada, ou seja, de ser morta a pedradas, como estava prescrita na lei de Moisés, o apedrejamento das adúlteras. Poderia ser morta a pedradas por ter supostamente traído a São José. Imagine a angústia no coração da mãe de Deus. Primeira angústia. Depois, a angústia de como vai contar isso ao seu esposo, São José, prometido a ela em casamento. Depois, os incômodos de ir até a casa de Isabel, quilômetros de distância, andando. Depois, o incômodo de não ter um lugar para o seu filho nascer. O Filho de Deus veio à nossa terra e não tinha um lugar para nascer. Veio para os seus e os seus não o acolheram, não o receberam. Depois, a perseguição de Herodes, com risco do menino Deus ser assassinado, ainda bebê, fuga para o Egito. O anúncio misterioso de Simeão no templo, uma espada de dor transpassará a tua alma. Às vezes angustia muito mais a notícia ruim,
de antemão do que a própria situação ruim. Né? Quando alguém nos anuncia que algo ruim vai acontecer, isso às vezes nos aflige muito mais do que a própria situação, porque o nosso coração fica angustiado, querendo imaginar o que vai acontecer conosco. Imagine também a angústia que poderia rodear o coração de Nossa Senhora, depois da morte do seu filho, onde culmina as suas dores nessa terra. E, no entanto, ao passar por tudo isso, nós não encontramos sequer uma palavra de murmuração dos lábios de Nossa Senhora. E poderíamos pensar, ela tinha todo o direito de reclamar com Deus. Né? Como é que o Senhor me pede algo e depois permite que tanta coisa ruim me aconteça? E, no entanto, Nossa Senhora, tão diferente de cada um de nós, não reclama em nada, não murmura, aceita. O seu faça-se, dito ao anjo, se repete cotidianamente na sua existência terrena. Faça-se diante da fuga para o Egito. Faça-se diante de um lugar que falta para o seu filho nascer. Faça-se diante da cruz. Nunca murmurou. Vejam, aqui Nossa Senhora já nos ensina que não é a ausência de problemas, não é a ausência de dificuldades que nos torna felizes. O que nos torna felizes é a confiança em Deus, essa confiança plena, o depósito de nossa vida nas mãos de nosso Deus. Motivos para reclamar, motivos para murmurar, nunca nos faltarão. Nesse mundo nós temos muitos, né? Podemos fazer uma lista tranquilamente aqui de coisas ruins que rodeiam a nossa vida, coisas que nos tiram a paz. No entanto, quando a gente começa a reclamar de tudo, o problema não está nessa objetividade das circunstâncias exteriores, mas na nossa alma que perdeu o foco em Deus. Quando a gente começa a perder a esperança em Deus, todas essas coisas que nos rodeiam começam a nos agredir de modo muito maior. O problema nosso não é esperar que o mundo esteja pacífico, que o mundo esteja sem nenhuma situação ruim. O problema nosso é contemplar isso sem o olhar de esperança. Porque nesse mundo sempre teremos dificuldades. No mundo tereis tribulações. O Senhor nunca nos enganou. Todas as promessas de um céu na terra são promessas mentirosas. Construção de um mundo feliz aqui nessa terra, de um paraíso terrestre, meus irmãos, nunca caiamos nessa. Nunca caiamos nessa. Isso não haverá nunca. Nessa terra sempre haverá situações de injustiças, sempre haverá pobreza, sempre haverá maus tratos, sempre haverá violência. A gente tem que tentar lutar com todas as nossas forças para minimizar ao máximo tudo isso. Mas onde há homem, há pecado. Onde há homem, há miséria. Lembra que nós falávamos no segundo dia, porque o mal não está fora de nós, mas está dentro de nós. Na nossa atual condição, feridos pelos pecados como nós estamos, sempre haverá algo de ruim nesse mundo, porque nós estamos nele e não somos perfeitos. O que nós precisamos enquanto cristãos, e a esperança que não nos faz desentendermos das realidades temporais, é tentar minimizar ao máximo o estrago que nós podemos fazer com os nossos pecados. Mas voltemos o nosso olhar à Virgem Maria. Em nada ela reclama. Ela realiza aqui aquilo que São Paulo diz na carta aos Romanos acerca de Abraão. Ela esperou contra toda esperança. Meus irmãos, o que é virtude da esperança? O que significa esperar? Significa simplesmente pensar que tudo vai acabar bem? Significa simplesmente pensar que está tudo bem? Não é verdade? Esse otimismo ingênuo de muitas pessoas, não, no final as coisas vão dar certo, espera que tudo melhora. Não é bem assim. A nossa fé cristã nos faz evitar dois extremos. Nós já falávamos, que é do pessimismo, de reclamar de tudo, de murmurar, de nos tornar pessoas amargas, azedas, Isso é anticristão, hein? Um cristão de cara emburrada, um cristão que reclama de tudo, o problema está nele, hein? Está nele. Isso precisamos arrancar da nossa vida, a desesperança. E arrancar também a ingenuidade desse otimismo barato, que não é o otimismo cristão, de ver o mundo pegando fogo e falar, nossa, está tudo uma maravilha. Isso é errado. A gente precisa olhar com realismo o mundo e ver, olha,
está tudo uma porcaria, está tudo muito difícil. Mas mesmo assim eu espero, porque justamente a nossa esperança, o nosso otimismo, é um otimismo sobrenatural. Isso é importante. Um cristão deve ser otimista, mas o otimismo dele não é o otimismo ingênuo, poliana, né? De achar que as coisas estão bem. É o otimismo sobrenatural de quem espera em Deus. É aquele otimismo de, mesmo sabendo que as coisas estão tão ruins nesse mundo, o meu Deus proverá para que tudo acabe bem no final. A esperança, nos ensina o catecismo da igreja, é essa virtude que Deus infunde em nossa alma, que nos dá a certeza de que nós podemos alcançar o céu. A virtude que nos dá a certeza de que nós podemos alcançar o céu e, consequentemente, de que Deus nos dará todos os meios necessários para que a gente alcance a salvação, a felicidade que o nosso coração tanto deseja, mas que não se encontra nesse mundo, senão nos novos céus e na nova terra que o Senhor tem reservado para nós, quando Ele recapitular todas as coisas, quando o Senhor fizer tudo novo. É aí que deve estar a nossa esperança. E tão mais necessária a esperança, quanto mais difíceis são as coisas que encontramos no caminho. O que nos ajuda a passar pelas trevas deste mundo, por esse vale de sombra da morte, né, por esse vale de lágrimas, como nós dizemos também na Salve Rainha. Veja o que realismo cristão, hein? Esse vale de lágrimas. O que nos leva a passar por esse vale de lágrimas sem desfalecermos, sem desesperarmos, é justamente essa certeza de que, se estou unido a Deus, Ele me dará a vitória final. Essa esperança é a esperança que a igreja nos pede. Não a esperança de achar que tudo vai ficar bem neste mundo, não é? E muito menos a esperança de quem confia em si mesmo. Eu costumo gostar bastante de algumas letras do Renato Russo, né? Apesar da gente ter muitas discordâncias em diversos pontos, como podem imaginar, mas é uma letra que eu não concordo em nada, que ele diz assim: confie em si mesmo, quem acredita tudo alcança. Meus irmãos, confie em si mesmo. Se você quiser que algo dê errado, confie em si mesmo. Não é? Quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a minha fraqueza, minha impotência, eu penso, meu Deus, se alguém que eu devo desconfiar deste mundo, sou eu mesmo. São Filipe Neri, quando fazia a sua oração diante de Deus, ele falava assim: Senhor, desconfie de Filipe. Desconfie de mim, porque eu sei que eu posso te trair. Eu sei do que eu sou capaz. Portanto, um segredo seguro para eu me afundar é confiar em mim mesmo. Por certo, Chesterton dizia que um sintoma claro de um maníaco, né, é justamente esse: a autoconfiança. A pessoa que confia em si mesmo. Meus irmãos, o segredo do cristão está ao revés, em desconfiar cada vez mais de si mesmo e confiar em Deus, né? Hoje nós vemos proliferar em nossas estantes das livrarias os livros de autoajuda, né? Meus irmãos, o que nós precisamos não é de autoajuda, precisamos que alguém nos ajude, alguém de fora, porque nós não conseguimos nos ajudar a nós mesmos, né? Nós somos fracos, nós somos limitados, precisamos, lembramos do primeiro dia da nossa novena, de um Salvador, de alguém que nos tire dessa nossa condição, alguém que está numa condição melhor e nos arranque dela. Se nós nos autoajudarmos, não chegaremos a lugar nenhum, porque quem está perdido não pode ajudar a si mesmo. Precisamos de alguém que já chegou do outro lado e nos ajude também a encontrar essa felicidade que o nosso coração tanto deseja. Portanto, embora sejam muito, muito bonitas essas frases, né, para a gente postar lá no Facebook, no Instagram, né? Confie em si mesmo, né? Olha que bonito, confie. Aí você bota uma foto bem bonita, confie em si mesmo. Só serve para isso, porque para a vida o segredo é: desconfie de si mesmo e confie em Deus. Confie em Deus, porque Deus é o único que não pode nos decepcionar. Até as pessoas mais santas deste mundo podem nos decepcionar, porque enquanto estão nessa terra são frágeis e podem cair e podem tropeçar.
e nos frustrar. Só em Deus a nossa confiança pode ser máxima, plena, porque sabemos com a firme certeza que a esperança em Deus não decepciona. Guardem essa frase de São Paulo: a esperança em Deus não decepciona. Deus nunca defraudou ninguém. Nele a nossa confiança pode ser inteira, máxima. E essa certeza de que Deus providenciará um final feliz para essa nossa história tão difícil, para esse nosso caminhar tão árido, que nos dá a segurança, a fortaleza de continuar caminhando nas trevas deste mundo com a firme certeza que Deus não perde batalhas. Confia nisso, Deus não perde batalhas. A nossa vida aqui na Terra é uma grande guerra. Pode acontecer que nessa guerra nós percamos alguns dos conflitos, algumas das lutas, né? Mas terminemos o nosso trajeto nesse mundo com muitas feridas, com muitas cicatrizes. Mas se a gente, apesar de tudo, não desiste de tentar estar unido a Deus, temos a certeza que por mais cicatrizes que tenhamos, que por mais que no fim dessa grande guerra cheguemos sem uma perna, sem um braço, com muitas marcas da guerra, nós chegaremos ao final. É assim a nossa vida. Não desistir, aconteça o que acontecer. Por mais que nossa história tenhamos fracassado tantas vezes, por mais que experimentemos tantas e tantas vezes a realidade da derrota, a guerra ainda não acabou. Se nós estamos aqui hoje, significa que Deus não desistiu de mim. Não importa o que tenha acontecido, não importam as minhas derrotas lá atrás, não importa sequer as derrotas que virão, mas se eu estou aqui hoje, se há um sopro de vida em mim, significa que o Senhor não desistiu. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus irmãos, passemos com segurança nesse vale de lágrimas, nesse vale das sombras da morte, sabendo que o Senhor não nos desampara. A esperança cristã nos relembra todos os dias que junto com a vitória final, o Senhor me dá todas as graças necessárias para eu chegar ao fim que Ele preparou para mim, antes da constituição do mundo. Não fiquemos mais questionando os porquês de Deus. Pense em Abraão. São Paulo aos Romanos diz que ele é o modelo da nossa fé, né? Esperou contra toda esperança. Pensem, por exemplo, no episódio em que Deus manda que ele sacrifique Isaac, seu filho. Parece que Deus nos pede algo absurdo algumas vezes, né? Como que Deus pede que um pai mate o seu próprio filho? Mas também em Abraão, nosso pai na fé, não há nenhuma palavra de queixa. Há uma confiança plena. Abraão não pergunta em nenhum momento a Deus: por que, Senhor? Por que o Senhor fez isso comigo? Me dá um filho na velhice para agora mandar eu assassiná-lo. Não pergunta, ele simplesmente vai, não questiona Deus. E quando o seu filho questiona: pai, onde está a vítima para o sacrifício? Abraão responde com toda a segurança da sua alma: Deus proverá. Deus proverá. Meus irmãos, o que precisamos é deixar de perguntar a Deus por que isso está acontecendo e começar a perguntar para que isso está acontecendo. Não por quê, mas para quê. Ou seja, o que Deus espera de mim com isso em minha vida? Por que o Senhor levou essa pessoa? Por que o Senhor permitiu essa doença? Por que isso está acontecendo na minha família? Muda a pergunta. Para que, Senhor? O que o Senhor espera de mim? Qual a reação que o Senhor espera de mim nesse momento? Qual a atitude que o Senhor espera de mim? E tenhamos a certeza que se o Senhor nos pede algo humanamente impossível, é porque Ele nos dá o incremento da graça para realizar. E de fato, o que Deus pede para nós é humanamente impossível. E os homens hoje estão perdendo a esperança, inclusive na santidade, nas coisas que a igreja ensina, porque eles contemplam simplesmente as suas forças humanas. Quando a gente olha, como é possível ser santo? Como é possível viver a castidade num mundo tão sujo como o nosso? Como é possível viver a obediência a Deus? Como é possível viver a fidelidade quando tudo tenta nos levar aos caminhos contrários? De fato, humanamente, isso é impossível. Mas nós não podemos esquecer que o Senhor nos pede algo grandioso
mas nos dá a sua graça. Nos dá a graça necessária para cumprir. A castidade é impossível? Humanamente, sim, mas com Deus não. A santidade é impossível? Humanamente, sim. Humanamente, ninguém pode ser santo com base em suas próprias forças, né? A igreja já condenou em tempos antigos a heresia do pelagianismo, aquele que pensa que pode alcançar o céu só lutando com suas próprias forças. Não, é impossível isso. Mas não é impossível quando Deus está ao nosso lado. Quando Deus está ao nosso lado, Ele pode nos pedir coisas impossíveis, porque Ele realiza essas mesmas coisas em nós. O que nós precisamos é esse lançar-se, né? Desconfiar de si mesmo e lançar-nos no mar da onipotência de Deus, que nos cuida, que nos leva a realizar o irrealizável. Nesse caminho nos acompanha a Virgem Maria. Lembremos, ela não é só nosso modelo, mas é também nossa intercessora. A Ti, ó Mãe, nós podemos pedir coisas impossíveis. A Nossa Senhora nós podemos pedir coisas impossíveis, não porque ela seja onipotente, mas porque seu Filho é, e o seu Filho nunca deixa de atender a um pedido seu. Tenhamos essa certeza. Diante das coisas irrealizáveis humanamente que o Senhor nos pede, das coisas aparentemente sem sentido, sem nexo, sem lógica alguma que Deus nos pede, de vez em quando Ele nos surpreende com alguma coisa dessas, que a gente não questione a Deus, não pense que Ele nos abandonou, que a gente, nesse momento, pergunte o para quê, o que Deus espera de mim, e ao mesmo tempo recorramos à onipotência divina, recorramos à onipotência suplicante de Nossa Senhora, para que ela venha em nosso auxílio e nos ajude, para que aconteça o que acontecer em nossa vida. Meus irmãos, aconteça o que acontecer, venha o que vier sobre nós, só não nos ocorra perder a esperança. Aconteça o que acontecer, venham as dores, venham as lágrimas, que venha tudo, mas que não nos ocorra de perder a esperança em Deus. A esperança, essa âncora que nós lançamos no mar e permite com que mesmo com as tempestades que se levantam, o nosso barco continue firme, estável. Venham os ventos, venham as ondas, venham o que vier. Se nós estamos ancorados pela esperança, nós temos a certeza que nada vai afundar o barco da nossa vida, o leme da nossa história. Esperança. O mundo precisa desse testemunho por parte de cada um de nós. O mundo que humanamente se encontra em desespero, agonizando, porque o homem quis confiar nas suas próprias forças, precisa do testemunho dos cristãos, o nosso testemunho. Pessoas alegres, pessoas esperançosas, não com otimismo barato, de quem acha que tudo vai acabar bem simplesmente porque o dia seguinte vai ser melhor. Pode ser que o dia seguinte seja pior, mas se eu estou com Deus, tudo vai acabar bem. Meus irmãos, se nós estamos unidos a Deus, coloca a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo. Tudo vai acabar bem. O Senhor vai dar um jeito. Pensa sempre nisso. Pensa sempre nisso. O Senhor vai dar um jeito. Deus proverá, né? Para que perder horas de sono? Tentar resolvendo os problemas, não é verdade? Se o Senhor não vigiar nossa cidade, em vão vigiarão as sentinelas. É inútil levantar de madrugada, né, para ganhar o pão sofrido do trabalho, que a seus amados Deus concede enquanto dormem. O segredo é ser como crianças diante de seus pais. As crianças não se preocupam se amanhã vai ter pão na mesa, né, se vai ter dinheiro para pagar a mensalidade do colégio, né? A criança não se preocupa com nada disso. Qual criança que se preocupa com isso, não é verdade? A criança não quer nem saber se vai ter saúde amanhã, se não vai ter, ela quer brincar hoje, né? Se vai ter comida amanhã, olha, meu pai vai dar um jeito, meu pai vai providenciar. E essa criança que precisamos ser diante de Deus. Mais do que ficar nesse monólogo ininterrupto com a gente mesmo, o tempo todo pensando isso e aquilo que aconteceu, não sei o que. Aprendamos a transformar esse monólogo que tanto nos rouba a paz em diálogo divino. Lançai sobre o Senhor toda a vossa preocupação, pois é Ele quem cuida de vós.
ter essa capacidade de despojamento dos próprios problemas. Senhor, se o Senhor me deu essa cruz, me ajuda a carregá-la, né? E lança sobre o Senhor o peso dela. Ele nos ajuda, Ele não tirará a cruz, hein? Nosso otimismo é um otimismo ingênuo. Achar que o Senhor vai arrancar o sofrimento desse mundo. Não é esse, o Senhor não nos prometeu isso. Ele nos dará a cruz, mas junto com ela, a graça necessária para suportá-la. Tá? Não nos decepcionemos pensando que Deus nos enganou, hein? Nosso Senhor não disse à Virgem Maria que seria fácil a vida dela, né? No entanto, todas as dificuldades não fizeram um só dia de desconfiança de Nossa Senhora. Não são as dificuldades do mundo que nos tornam amargos, é a nossa falta de esperança. Que Deus hoje nessa Santa Missa venha infundir em nosso coração novamente a virtude teologal da esperança, mesmo contra toda a esperança desse mundo. E quando não tivermos mais refúgios humanos onde nos segurar, temos a certeza que o refúgio divino jamais nos faltará. E a Nossa Senhora, que é a nossa mãe, nos acompanhe nesse caminho. A ti, ó Mãe, eu posso pedir coisas impossíveis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.